Olá, sejam bem-vindos. Está começando o Café Alerges, aquele podcast que você sabe, né? Tem um conteúdo jurídico, mas de grande interesse da sociedade. Né, Camila? Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos hoje com o nosso convidado especial. Queria apresentá-los a vocês. Este é o Túlio. Tudo bem, Túlio? Tudo bem, Camila? Tudo bem, Jefferson? Prazer, Túlio. Então hoje, né, o primeiro episódio nosso aqui do podcast, e acho que nada mais justo que ter um grande convidado, né? Então o Túlio é amigo pessoal aí, vai vir aqui para dar umas dicas para vocês, né? Um bate-papo bem legal. Nós vamos pegar um assunto bem interessante aqui para vocês aí, advogados e sociedade. Né? Mas vamos lá, Camila, o que o Túlio vai falar para nós aqui? Então, a gente queria conhecer um pouquinho sobre você. Quem é o Túlio? Conte um pouquinho para nós. Vamos lá. Eu sou daqui de Alfenas, sou natural de Alfenas, cresci, formei em Alfenas, tenho 31 anos, sou casado, vou ser papai de menino, eu sei que o Jefferson é pai recente também. Só fazer um adendo aqui, um beijão pra Isis, pequena Isis que tá chegando aí. Eu já tô dando como é que chama que é trem? Que você adianta o final? Spoiler. Tô dando spoiler do nome da filha, então já um beijão pra pequena Isis que tá chegando aí. Isso aí. Obrigado, Jefferson. Eu sou um cara... Sempre fui apaixonado por esporte e desde ver, praticar. Então, acho que qualquer tipo de esporte competitivo consegue me travar ali um pouquinho para assistir. Também amo tecnologia, sempre gostei desde pequenininho de coisas, mas assim, tem que ser a tecnologia que traga uma inovação, que agregue valor para as pessoas. A tecnologia por tecnologia só é algo que não me agrada e eu vejo isso muitas vezes acontecer, tanto em projetos quanto em produtos, serviços e produtos. Às vezes é uma tecnologia em vão. Não vai agregar nada, não vai agradar cliente, não vai trazer valor para ninguém. Então isso acho que é um desperdício de dinheiro das duas partes, tanto de quem compra quanto de quem gasta para construir, né? Então a sua cabeça, a sua mentalidade é bem alinhada com a Alerges, então. Sobre essa questão de tecnologia e de inovação, né? A gente sempre tenta inovar aí no direito, né? Que é uma área muito burocrática, né? Muito conservadora, então a gente está querendo inovar, então a sua mentalidade é muito próxima da Alerges aí. E é o que o Túlio falou, né? Não adianta você ter a tecnologia que não tenha utilidade. Então, que também é a nossa preocupação. A tecnologia tem que ser útil, você tem que usar ela, né? Não tem que ser... Tem que ser um bom uso, não é apenas... Tecnologia por tecnologia. Pronto, fiz desenvolvi um negócio aqui uma máquina de enxugar gelo. Tem tecnologia? Tem, mas tem utilidade? Não sei. Eu vou além. A tecnologia, ela possibilitou a criação de redes sociais e que muitas vezes são usadas para nada, né? Então, assim... É o que o Túlio falou, você não tem uma utilidade. Utilidade, criar uma máquina para produzir areia. Na onde? No deserto? Então não necessariamente é útil, né? Então essa mentalidade do Túlio é bacana mesmo. Sim, acontece que muitas empresas falham porque eles são apaixonados pela solução e não pelo problema. Porque você cria uma solução, mas para quê? Para nada. Agora, se você tem um problema e você resolve o problema, aí sim a sua solução vai resolver o problema. Então, startups, algumas falham por conta disso. As pessoas têm a paixão ali pelo o produto que eles construíram, o que vai fazer, o que não vai fazer, mas ele não resolve nada, não resolve nenhum problema, não melhora a vida de ninguém. E isso não adianta. Isso que o Túlio falou é muito importante, né? Porque às vezes o cara ele apaixona tanto naquele produto final dele ali que ele não pensa, eu tô de fato resolvendo algum problema? Porque realmente, né, empresa, mundo corporativo, você tem que resolver algum problema. O cara do barzinho, ele resolve um problema, que é a fome do menino que tá passando ali depois da escola, vai vender coxinha. Né, o cara da farmácia, ele resolve um problema que é vender um remédio de dor de cabeça. Algum problema você tem que resolver. Exatamente. Né? Então, às vezes, o cara, né, ele, na emoção, né, faz um produto, mas nós somos resolvedores de problema, né? Todo mundo, né? Exatamente. Sim. E falando em mundo corporativo, empresas, conta pra gente, o que você faz da vida, qual é a sua profissão? Eu me formei em computação na Unifenas.
Assim que me formei, fui embora, fui para São Paulo. Lá eu cresci, me desenvolvi, trabalhei com todos os tipos de pessoas, excelentes profissionais, excelentes empresas. E trabalhei também acho que em 3 tipos de empresas, 3 grupos de empresas que são bem interessantes. Eu trabalhei em startups, comecei uma startup do zero, passei por ela do zero, tinha 2 funcionários, fui até 30 funcionários. Depois de um período de estresse, eu pedi para mudar, fui para uma grande corporação. Trabalhei na Duratex, então uma empresa que é dona da Deca, da Hydra, que são empresas super conhecidas, do ramo de construção. Também trabalhei em consultoria. Então, consultoria ali você trabalha muito com projeto, muito com entrega, com uma rotatividade de pessoas maior. Então, ali também agregou muito para eu ter conhecimento com gestão de pessoas, gestão de projetos, produtos e por aí vai. Hoje eu estou no Itaú. Acho que o Itaú é uma super referência em tecnologia. Tanto que eu falo que o Itaú é uma empresa de TI que vende serviços e produtos financeiros e não um banco. Interessante, eu não sabia. Pois a mão de obra, a massa de TI do Itaú é gigantesca. A gente que é de fora, a gente não tem essa percepção, né? Você só enxerga o banco. Exatamente. Mas é aí que tá o pulo do gato, né? Aceita um cafezinho? Fazer diferente. Aceito. O café aqui não é só de cenário, não, viu? Tem café de queijo, verdade fica mesmo. À vontade. Fica à vontade aí. Mas aí você tá no Itaú, então? Estou no Itaú. Hoje eu sou responsável por 5 times. Eu acompanho ali a entrega desses grandes projetos que é da minha área. São várias áreas dentro do Itaú, né? Então tem área de cartões, tem área de pessoas, área de etc. Então são várias áreas. Eu trabalho numa área que vende produtos para empresas. Então desde uma antecipação do cartão de crédito, um produto de um empréstimo, uma garantia, por aí vai. Então eu sou responsável dentro ali dos meus times por acompanhar esses projetos, né, garantir que eles sejam entregues dentro do prazo e dentro do orçamento e com a qualidade que o banco cobra da gente. Então hoje ali tem milhões de indicadores, milhões de ponteiros falando pra gente, olha, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim, tem que melhorar aqui, tem que reforçar aqui, tem que movimentar pessoas. Mas eu acho que o grande desafio é a gestão das pessoas. Porque as pessoas são diferentes. Você tem um time rodando bonitinho, saiu uma pessoa do time, você percebe que a produtividade cai, os indicadores conseguem mostrar isso, né? A ponto que tem uma curva para aquela pessoa começar a produzir o que a outra já estava produzindo. Então, lidar ali com as pessoas, com os conflitos do dia a dia, eu acho que é o grande desafio da minha área. Legal. Então nós já estamos começando a chegar no tema, né, do nosso podcast aqui, envolvendo tecnologia, gestão de pessoas, né? E às vezes, né, o nosso amigo que está assistindo aí está pensando, mas o que tecnologia e gestão de pessoas tem a ver com direito? Tudo. Né? Então, igual o Túlio falou, pessoas, né, trabalhos, cada pessoa pode estar sujeito a um sentimento, a uma emoção, a uma produtividade. Isso pode causar reflexos no direito do trabalho, no direito do consumidor, né? Mas para a gente ir conversando aqui, Túlio, primeiro eu queria saber como que hoje você trabalha mais com gestão de pessoas, né? Como que do TI especificamente, assim, da computação, você foi parar na gestão de pessoas, assim? É legal até para fins de progressão de carreira, né? O nosso amigo que está assistindo aí. Também isso, né? Gestão de pessoas, mas o que é de fato gestão de pessoas? Porque a gente fala assim, é um conceito amplo, né? Então você pensa, gestão de pessoas, tá? Mas vai... em que aspecto? Então conta pra gente como que saiu de lá pra cá e o que é, né? Vamos lá. Eu comecei como programador. Acho que a maioria das pessoas que formam em computação acabam indo para a área mais operacional, né? Então eu era um programador, fui evoluindo, né? Um papel de júnior, pleno, sênior, como acho que qualquer área. A partir do momento que você chega no papel de sênior e você tem ambições, né, na sua vida pessoal e profissional, você quer continuar crescendo, você pode seguir por um caminho num aspecto mais especialista na tecnologia,
ou você pode começar a migrar para um caminho de gestão daquele time que você trabalha. Hoje a gente trabalha no modelo ágil de gestão de projetos. Acho que deve ser bem raro empresas que ainda trabalham no modelo antigo, tradicional, que era o waterfall. E nesse modelo novo tem alguns papéis ali que a gente consegue direcionar a pessoa que pode querer mudar de área. Então, um desenvolvedor, um analista de qualidade, ele pode falar assim, putz, eu quero virar um cara de produto, eu quero ser o dono do produto. Lógico, vai ter que fazer alguns treinamentos, vai ter que dedicar um pouco de esforço nisso, mas ele consegue fazer essa migração. Trabalhando na startup, como o próprio nome já imagina, né? No começo, 2 pessoas, eu era responsável por muitas coisas. Então, fazia entrevista técnica, dava soluções técnicas, fazia gestão do time, tive que mandar gente embora, tive que contratar, tinha que controlar orçamento, tinha que olhar a qualidade. Quando começou a ter clientes, tinha que falar com o cliente, ver se o cliente estava satisfeito, aí colher com clientes melhorias para o produto. Então vai evoluindo. E nesse trabalho eu passei acho que um pouquinho por cada um desses papéis. Sim. Então eu falei, nossa, eu gostei dessa área de produtos, gostei dessa área de gestão de projetos, pessoas, quero migrar para lá. E você foi aprimorando para... Sim, fiz uma certificação da Scrum Org, que é a principal empresa pelo Scrum. O Scrum é uma metodologia para fazer a gestão do projeto de maneira ágil. Então tem uma certificação em um dos papéis, que é o papel de Scrum Master. O Scrum Master é o cara que vai dar a cadência do time, que vai resolver impedimentos, que vai garantir que o time entregue com qualidade e seja um time produtivo, né? Que consiga, depois de cada ciclo ali do sprint, garantir que uma parte do produto seja entregue. Certo. Mas até antes de entrar nesse ponto, eu gosto muito da área do ágil, porque antigamente, como que era feito um projeto? A pessoa chegava numa empresa de tecnologia e falava assim, eu quero o projeto X. Quero tal coisa, me entrega, assim. Exatamente. Quero uma garrafa de café, quero um aplicativo de Uber. Chega muito raso, às vezes, a informação. Então, antigamente, o que fazia? Contratava as pessoas para fazer o planejamento, ia escrever o escopo do projeto, detalhar cada funcionalidade. Demandava muito tempo para fazer essa parte. Depois que estava tudo bem mapeado, documentado, os desenvolvedores pegavam essa documentação e começavam a escrever o código. Certo. Terminava a construção do código, fazia a validação e entregava para o cliente. 2000 anos nessa etapa. Exatamente. E aí você imagina o que pode acontecer. Eu falo uma coisa pra você, daqui 2 dias, se você for contar pra ela, você já vai contar um pouquinho diferente. Aquela brincadeira de criança, né? Telefone sem fio, né? Exatamente. Então, esses cuidados na comunicação, se você não ficar validando ele de ciclo em ciclo, vai ter uma distorção do que era planejado e o que foi construído. O que o stakeholder idealizou ali no início do projeto com o que foi entregue para ele lá no final. E aí a gente, só te cortando, a gente já pega um primeiro gancho jurídico. Eu contratei um projeto X. O time vai conseguir entregar esse projeto X? Vai ser um X-Lean, um Y-Lean ou alguma coisa? Então já causa o primeiro impacto aí do ponto de vista contratual. Então é importante ter essa gerência de projetos, gerência de pessoas, porque nós já podemos ter um problema jurídico aí, né, por quebra, violação contratual. Exatamente. Contratei um projeto com funcionalidades A, B, C, D. O cara me entregou só o A ou B, e aí? Então já temos impactos contratuais aí. Mas pode falar, Túlio, eu te cortei, vamos lá. Não, perfeito. Eu acho que esse era o gancho mesmo. Porque eu já vi conflitos quando estava na consultoria, né, trabalhando em consultoria, conflitos grandes de eu paguei por isso, vocês me entregaram isso. E aí é aquela briga, porque não, mas você escreveu aqui, ó, onde que você me escreveu? Isso tá aqui. Não, mas eu te falei aquele dia na reunião que não era só isso, tinha isso, isso e aquilo.
Então começa a ficar uma guerra de corda ali, né? Um puxa pro lado, um puxa pro outro, e uma hora essa corda arrebenta e acaba indo pro lado jurídico mesmo. E você vê que, assim, a tua opinião a respeito da falta de você ter numa empresa um profissional da área de gestão de pessoas, que justamente dá esse problema da comunicação, da empresa não conseguir desenvolver. Você consegue ver hoje uma empresa que está crescendo, a empresa está ali contratando funcionários, está vendo um crescimento. Você acha que a empresa, se ela não tiver um gestor de pessoas, pode dar problema? Sim. Acho que gerir um projeto, você tem que saber lidar com as pessoas. Se você pressiona muito, se você cobra muito, se você é uma pessoa que, sei lá, fala palavrões, cobra de maneira muito assintosa, faz algum tipo de assédio moral, isso é totalmente prejudicial. Às vezes a pessoa releva uma vez ou outra, mas chega uma hora que ela não aguenta. E isso é um impacto na seara trabalhista, né? Muito grande. Então, às vezes, o jeito de cobrar, né? O tom de voz, as expressões. Você não vai fazer isso aqui não? Começa a chamar atenção. Um dia, uma semana, 2 semanas. E o que tem... às vezes a gente até pensa, não, isso não acontece. Não acontece. Isso na justiça do trabalho tem todo dia. Não, e vamos combinar também. Desmotiva o funcionário. Também. A pessoa não quer trabalhar. A pessoa, sinceramente, eu acho que a pessoa até não faz de raiva. Porque você tá com tanta raiva do patrão que só te trata mal, você fala, não vou fazer isso não, tô nem aí. E às vezes, né, assim, na hora que sai da empresa, fala, eu vou levar aquele cara na justiça também, o tanto de vezes que ele me tratou mal, não sei o que, então, olha as consequências, né, então a gente trabalha numa empresa, em projetos, mas temos que lembrar que temos pessoas ali, né, então o Túlio tocou num ponto importante, ele é assédio moral, né, uma agressividade, hierarquia, né, e tem demais, né, processos pedindo dano moral vinculados a assédio moral. E hoje um telefone, um celular grava, é um meio de prova ali e são valores de causa altos na Justiça do Trabalho, pedindo dano moral em virtude disso. Então isso prejudica, pode quebrar uma empresa. O Túlio está falando aí de startup que está começando um projeto em potencial, de repente toma uma condenação de R$50 mil de dano moral, por exemplo. A empresa vai crescendo ali por falta da estrutura, por falta da gestão. Tinha tudo para dar certo e acaba dando errado, né, por conta disso. Sim. Às vezes o que acontece muito, às vezes o cara que é o dono da empresa, ele acha que, não, eu não preciso de ninguém, não, eu mesmo faço, e, nossa senhora, eu não preciso de gestão, de gerente, e a gente vai comendo etapas, né? Você sente dificuldade, assim, das empresas que estão começando a contratarem, terem essa visão de, tipo, eu preciso de um gestor de empresas, ou hoje já está mais, assim, difundido que a empresa precisa? Eu acredito que hoje as grandes empresas têm consciência disso, né? Acho que em questão de uma startup, muitas vezes a dificuldade é saber que hora que precisa. Porque enquanto é pequeno, o gestor, o dono, né, ele consegue fazer o papel. Depois, sei lá, ele tem 40 funcionários, até ali acho que ele consegue saber o nome de cada um, conversar, organizar, dar direcionamentos e por aí vai. Mas a partir do momento que 500, 1000 funcionários uma empresa chega, você vai ter que ter pessoas separadas por time, dentro do seu time ali, vários times, e cada time ter um responsável ali e ser cobrado pelo resultado. Acho também isso muito importante. Não sei se é só da área de TI, mas na área de TI a cobrança pelo resultado é muito mais efetiva do que a cobrança por 8 horas sentado na cadeira. Então, tem desenvolvedores que tem um perfil de codam, programam, né, faz o desenvolvimento do código ali em 2, 3 horas, mas o outro restante do tempo ele está ali alinhando alguma coisa, ele está auxiliando um profissional que é júnior, um profissional que é pleno, está tomando um cafezinho, precisa descer para fumar, então tem que ter esse jogo de cintura, não pode ser muito no chicote, às vezes sabe? Uma jornada mais flexível, né?
Tem gente que funciona mais de noite, de madrugada, então a gente tem que tomar cuidado também com essa hora extra, esses reflexos aí trabalhistas, né? Você analisa o perfil do funcionário, né, para ver o que encaixa melhor para ele ali, né? E tem que olhar os dois lados da balança, né? Porque empresas, grandes corporações, você tem a questão de bater um ponto, né? Hoje eu trabalho home office. O Itaú, a TI do Itaú é de São Paulo, mas eu trabalho da minha casa. Mas eu tenho um controle de ponto, eu entro tal horário, mas eu tenho uma flexibilidade. Não posso ultrapassar um limite de jornada de trabalho no dia, porque tem questões de hora extras e ali tem algumas políticas internas que a gente tem que respeitar. Tem questões de interjornada, então tem todo um controle de políticas ali, de ética, que a gente tem que seguir para fazer um trabalho bem feito. Mas hoje também com a questão do home office ficou bem mais fácil. Algumas funções do banco, algumas funções dentro de algumas empresas ficou muito melhor, porque você consegue trabalhar do país inteiro, do mundo inteiro. E até para nossa área de TI a concorrência ficou muito maior para contratar, porque quem fala o inglês consegue trabalhar para a Europa, consegue trabalhar para os Estados Unidos. Ampliou demais, né? E às vezes uma concorrência pela vaga era só quem morava naquele bairro ou tinha interesse em trabalhar naquele bairro, agora você concorre com o país inteiro e com o mundo inteiro, né? Então acaba que, né, o teletrabalho já tinha até uma previsão na CLT ali no artigo 6º, um pouco tímido ainda, querendo ganhar força, né, com jornada externa. A gente tem jornada externa muito forte ali, caminhoneiro, motorista, né? Mas a jornada externa, assim, do ponto de vista do teletrabalho, ganhou força mesmo com a pandemia, né? Aí o home office chegou para chegar mesmo e está sendo muito aceito, né? Principalmente em áreas que envolvem tecnologia. Né? Sim, tem áreas que é fundamental você estar presencial. Um comercial, você tem que estar presencial, segurança, uma área de produto que você tem que lidar com o cliente. Acho que não dá para ficar todos os dias de casa. Você vai ter que conversar com o cliente, você vai ter que mapear jornadas, então você vai ter que ir para campo. Talvez nem para o escritório, mas você vai ter que ir para campo para conseguir fazer o melhor do seu papel. Mas tem áreas que, sim, dá para tocar quase tudo, ou tudo, de casa. Tem a questão de disciplina do profissional. Tem pessoas que dentro de casa não tem concentração. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Ou não tem um ambiente adequado para isso. Pessoas... Aqui em Alfenas, é mais fácil falar. Eu tenho uma internet, eu tenho um quarto bom, uma estrutura que eu transformei num escritório. Então, nem preciso colocar fundo de tela, nem nada. Porque ninguém vai passar atrás da minha tela, da minha câmera e vai ver ali. Então, tem um ambiente que eu construí. Mas tem pessoas também que não têm essa condição. É a realidade de todos, de ter isso. E, às vezes, é necessário ir ao escritório. Então, eu acho que a empresa não pode também viver só do home office. Vou desalocar todos os prédios, todas as salas do escritório, porque vai fazer falta. Tem profissional, ou seja por questão de estrutura, ou seja por questão de perfil da pessoa, ela precisa ir pro escritório. Olha que interessante, né? Tudo acaba rodando na própria gestão de pessoas, né? Então, tem gente que tem condição de ter um quarto, uma internet, um computador, mas tem gente que mora com os pais, com os avós, tem criança, tem cachorro, tem, né, o ambiente não proporciona isso. E nisso é o papel do Túlio de observar esses funcionários para falar, olha, não vai funcionar nesse time aqui. Né? E isso assim, a gente sempre vai voltar nas pessoas ali, né? E as pessoas, o Túlio comenta, cada um tem uma particularidade ali. Então, o Túlio comentou, tem empresa que tem 40, 50 funcionários, chega a ter 500. Você imagina, cada funcionário está sujeito a uma emoção, a um sentimento. Eu tô doente, eu tô com um problema familiar, eu tô com cólica, eu tô com dor de barriga, meu time perdeu, meu time ganhou, né? Então, assim, até o limite da cobrança, a gente tem que pensar nisso. Isso causa um reflexo necessariamente dentro do direito também. Então, uma coisa interessante, Túlio, como gerenciar
essa cobrança, essa meta, por exemplo, assim, eu vou estabelecer uma meta para o time. Então, às vezes você comentou ali que é mais importante o resultado do que o ponto, por exemplo. Como colocar uma meta, como cobrar do time sem ser muito exagerado? Comenta conosco aí, por favor. Esse é muito como, né? Hoje no banco a gente fala muito do como, né? Do como você faz. Você não pode sair atropelando. Eu tenho que atingir o resultado? Tenho. O banco tem seus objetivos, nós temos os nossos, dentro de cada time ali. Mas tem que ter o como. Como que você vai fazer isso? Então, como a gente trabalha muito com dados, muito com números, esses vários ponteiros que eu falei, eles vão identificar um problema, por exemplo, lead time, né? O lead time, o que é o lead time? Lead time é o ciclo desde que inicia uma funcionalidade até quando ela é entregue. Então, a pessoa começou a planejar aquela funcionalidade, inicia o lead time. Na hora que ela é entregue, encerra esse lead time. A meta do banco, a média do banco é um número X. Se passou muito, a gente já tem que observar. Olha, passou aqui, vamos conversar com as pessoas do time para entender por que passou. E a partir desse momento que você começa a entrar dentro do time para entender o porquê das coisas, você identifica talvez gargalos em alguma das pessoas. Por exemplo, um time tem 10 desenvolvedores, uma pessoa só para fazer o teste. Então vai acabar gerando um gargalo ali na parte dos testes. Sobrecarregado nela. Pode ser. Pode ser também que essa funcionalidade era muito grande e daria para ser quebrada em pequenas funcionalidades, entregar pequenas partes, escalar, né? Porque quando você coloca algo muito grande, talvez você não consegue botar mais de uma pessoa para fazer. Você quebrando em partes independentes, 2, 3 pessoas conseguem atuar e entregar no tempo. Então, vai destrinchando para ficar prático, né? Isso. Então você consegue fazer alguns mapeamentos e aí você direciona planos de ação para resolver o problema. A não ser que seja problema de indisciplina, a pessoa não está produzindo, aí tem questões de Aí você dá um feedback, você mapeia com fatos, olha, a gente já tinha conversado, a gente botou um plano de ação, você explicou, a gente tinha combinado tal data, mas os mesmos erros se repetiram e um feedback construtivo, tem que evitar acontecer isso. Disciplinar é difícil, como que é essa cobrança por disciplina? Sim, então você vai direcionando e o feedback, eu acho assim, você tem que dar tanto feedback positivo quanto negativo. Só que o negativo ele tem que ser o mais rápido possível. Então muitas empresas não têm a cultura do feedback constante. Leva 6 meses, às vezes, 1 ano para dar um feedback. E nisso a pessoa saiu da rota, às vezes ela nem percebeu que ela saiu da rota. Tem que ser no instante, falar, olha, isso aqui que você fez hoje não pode acontecer de novo. Você precisa... E até cortando vocês para o ponto de vista jurídico também, porque se o feedback negativo demorar 1 ano, igual a Camila falou, tem a figura do perdão tácito. Então, determinada situação que o funcionário fez e que não foi do agrado da empresa, por exemplo, assim, se tiver que dar uma advertência, se tiver que falar, tem que ser imediato, porque senão presume-se que a empresa perdoou. Senão então, você não consegue, você não vai dar uma advertência dali 1 ano. Eu tô te mandando embora por justa causa, porque que o ano passado, né, há 12 meses atrás, você fez tal coisa. Não, então tem um perdão tácito ali, né? Então a gente tem que observar isso. Então até as escalas de punição e punibilidade dentro do direito do trabalho também obedecem ao princípio da imediatidade, né? Então a gente tem que observar até para o funcionário entender, corrigir a tempo. Porque às vezes também você acaba punindo, ele tá fazendo uma coisa, ninguém fala nada, ele acha que tá certo. Eu acho que às vezes uma empresa ela tem dificuldade de dar bronca no funcionário, de chamar atenção, ela não sabe, né? Acho que fica meio sem jeito, abordagem, como que eu vou falar? Aí a pessoa às vezes faz de novo, aí eu vou dar uma advertência, nossa, aí já fica com medo de uma ação trabalhista, dependendo do jeito que você fala, a pessoa ela não sabe, né, como que ela aborda o funcionário. Acho que tem isso também, né, dificuldade de como que você corrige, né? A gente tem que olhar sempre os dois lados, né?
E se tem as políticas, tem as normas de conduta da empresa, acho que isso é indiscutível. Acho que tudo que você sai fora disso é uma questão, talvez até de ética. Se eu tenho uma conduta de respeitar ali e eu não tô respeitando, eu sei que eu tô infringindo, eu não tenho nem justificativa, né? Então, mesmo assim, às vezes acontece sem querer. Uma interjornada. O funcionário tem um código lá que ele não pode furar a interjornada sem autorização de um gerente, de um diretor. Mas ele, por falha, cometeu o erro de interjornada. Então, o gestor direto chama a pessoa: olha, você cometeu um erro de interjornada, toma cuidado, porque se cometer mais vezes pode ter punição. Presta mais atenção no que você está fazendo, né? Toma mais cuidado. E olha o rebolado que o gestor tem que ter, né? O gestor de pessoas tem que ter. Às vezes, igual tu falou, às vezes peca pelo excesso, né? Eu voltei mais cedo do almoço porque eu quero terminar aquilo rápido, empolguei nesse projeto aqui, mas também, em compensação, você está violando, não pode, porque a empresa estaria contra a lei. E aí, por exemplo, como é que o gestor vai puxar a orelha do cara que está fazendo até a mais, né? Então, o gestor tem que ter esse jogo de cintura muito grande. Sim. Né? E esse ano é um ano atípico, eu acho, por conta de todos esse reflexo da pandemia, né, que está tendo agora. Acho que muitas empresas, principalmente da área de tecnologia, apostaram durante a pandemia que iria voltar com tudo o comércio, e não está sendo assim. Então você vê muitas startups fazendo layoffs. O que é o layoff? Layoff é a demissão em massa. Então você vê iFood, se não me engano, algumas outras grandes players, Microsoft, Amazon, é verdade. Todas elas fazendo um layoff. E o banco não teve ainda nenhum tipo de layoff no banco, e acredito que não terá, mas é um ano de eficiência. Então, a palavra que a gente escuta muito hoje lá é a questão: temos que ser eficientes. Em resumo, não mostrou serviço, vai embora pra casa. E aí que tá, né? O gestor, ele tá ciente disso, tem que cobrar, mas com calma, não pode ter muito assédio, mas tem que motivar, né? O funcionário tem que trabalhar bem, trabalhar feliz. Tem pesquisas aí que falam que o funcionário feliz, motivado, produz até 30% mais, né? Então, o gestor tem que extrair isso do cara para poder entregar. O presidente do banco comentou isso essa semana em uma entrevista, que ele tenta sempre fazer que os seus funcionários estejam felizes. Pois se um funcionário não estiver satisfeito, como que esse funcionário vai fazer um cliente feliz? Então, assim, pessoas. Administrar pessoas. Eu já ouvi muita gente falar assim: numa empresa eu sou apenas um número. Eu acho que quando a empresa tem essa cultura, né? São números. Você não tem motivação, porque você fala: eu vou ajudar essa empresa a crescer, pra quê? Eu pego meu salário, vou embora, não tô nem aí. Então, se você já traz o funcionário, você já mostra pra ele que ele tem valor, que ele faz parte daquilo ali, que sem ele a empresa não cresceria, você vai embora pra casa até mais feliz, você fala: nossa, né? Você se sente motivado, né? Sim. E pegando esse gancho, eu queria fazer uma pergunta pro Túlio. Ainda mais na sua área, que é muito técnica, você acha, por exemplo, colher a opinião do funcionário para tomar uma decisão, o funcionário se sente mais valorizado, ele se sente atraído ali? Como é que é? Assim, a empresa vai tomar uma decisão, não, mas eu quero pegar a opinião do Túlio, eu quero pegar a opinião do José. O que ele acha sobre isso? Você acha que o funcionário se sente mais valorizado? Eu acredito que, na verdade, é até um pouco o contrário. Eu acho que o funcionário tem que formar ou ajudar a formar a opinião do tomador de decisão. Interessante, né? Junto, né? E olha o papel da empresa e da gestão aí, né? Porque são os dois lados da balança. Tem a empresa, tem os funcionários, os dois estão do mesmo lado, né? O objetivo tem que convergir, né, as ideias ali, né? São algumas pessoas, acho que todos tomam decisões, mas alguns tomam algumas decisões de maiores impactos, de direcionamento de produto, de rotina e processo, por aí vai.
Mas a pessoa, o profissional, o desenvolvedor, o cara que está no chão de fábrica, vamos dizer assim, ele é responsável por formar a opinião do tomador de decisão. Seja o dono, seja um gestor direto, é ele que vai ajudar a pessoa a tomar a decisão. Certo. É interessante, porque o funcionário ele tem que se sentir valorizado, e aí pro lado do gestor, né, é até importante, não, eu confio naquele cara ali, se ele me deu essa confiança para tomar essa decisão, né, e aí você não vai conseguir tocar sem ele, né, então você vai ganhando importância e relevância nisso aí. É aquilo, eu trabalho numa fábrica, aí tem um trabalho que eu faço ali, igual você falou, eu trabalho no chão de fábrica, o que eu estou usando ali, a peça ou o equipamento não tá legal. Aí eu vou lá, falo com o meu superior e isso chega no dono da empresa e ele modifica aquilo, porque eu dei a ideia, nossa, você já sentiu isso também. Então realmente eu sou ouvida, eu dei uma sugestão de uma coisa que não estava legal. Por exemplo, caixinha de sugestões, mas que sejam de fato, né, cumpridas ali, né? Porque às vezes tem a caixinha ali, ninguém nem olha para aquilo. Então assim, pro funcionário ele ver que ele é ouvido é interessante, né? Eu trabalhei em uma das startups que eu passei, onde a nossa ideia ali era fomentar essa questão de inovação dentro das empresas, principalmente empresas muito grandes. Então, o profissional que desse uma ideia, que resolvesse um problema, e ia passar por algumas avaliações, ele ia continuar trabalhando na ideia, na construção, ele seria meio que um responsável e ele ganharia dinheiro com isso. Ele seria premiado com aquela ideia. Então, ele deu uma ideia de, sei lá, de construir alguma funcionalidade dentro do sistema que vai reduzir o operacional de 10 pessoas para 5. E isso é muito interessante, que primeiro o funcionário se sente valorizado e vai querer dar a ideia para a empresa, né? Que às vezes o cara fala assim, não vou ser recompensado com isso aqui, deixa isso para lá. E outra, tem muitas ideias, muitas situações que é o funcionário que vai saber falar, né? Porque às vezes é o cara que tá botando a mão na massa ali. Uma peça que não tá legal, quem sabe é ele. Então, ele tem que te falar para você ter ciência daquilo que não tá legal. E esse programa de bonificações, né, pro funcionário, isso é muito importante, né? Olha como é que vai crescendo a ideia da empresa nisso aí. Eu pensei uma coisa que agora também é tão importante esse feedback que dá, né, de um para o outro, até para quando está tendo algum problema entre funcionários, por exemplo. Bullying dentro de uma empresa, aquelas piadinhas. Nossa, se aquilo não consegue, se um funcionário não consegue passar pro superior dele para aquilo chegar na onde tem que chegar na empresa para sanar aquele problema, aquilo de ficar rodando entre os funcionários, isso cria um problema gigantesco dentro da empresa, que depois você não tira mais, né? Exatamente. E uma outra situação também, grupos de WhatsApp de funcionários. Perigo. Se começa a rodar uma piadinha ali, você começa a rodar determinada situação ali, isso pode ser usado como prova na justiça de trabalho para fins de assédio moral. Isso é uma responsabilidade da empresa, querendo ou não, por mais que seja um funcionário, a empresa tem que estar de olho no que está acontecendo, né? Grupo de WhatsApp é muito perigoso, porque assim, se for um grupo da empresa que usa para fins oficiais, né, de comunicado, mandar documento, troca de documento, isso é um pedido dado. Agora, às vezes, se for um grupo entre funcionários lá, que a empresa não tem um controle, que circula só piadinha, alguma coisa assim, pode até ser que não tem responsabilidade da empresa aí. Mas se é um grupo oficial, que a gente troca documento, troca relatórios, os gestores estão ali e aí estouram uma piadinha dessa aí, pode sim. Ou o que acontece dentro da empresa também, né? Que tem demais. Se acontece dentro da empresa, então pior. Dentro da empresa ali é o que mais tem, né? Sempre tem aquele que é o pego da piadinha, que é o... Sempre tem, né? Um que pega pra Cristo. Sempre tem. E aí tem as situações, né? Que é o cara que tá usando o celular dentro da empresa, que pode tomar advertência, se for política da empresa que não pode usar. E a consequência, né? De piadinha, de pegar aqui pra Cristo ali e esse Cristo sentir, né? Realmente ultrajado ali, violado na sua intimidade, sua psique ali.
e vim pedir um dano moral. E A gente vai falando, vão vindo situações, né? Igual dentro de uma empresa, acontece muito também. Surge namoro ali entre um funcionário e outro, Nossa aí vira Senhora. aquela confusão, se né? separa, então, É uma confusão, gente. é outra Tem que coisa. ficar de olho, né? Misturar o pessoal com o profissional nunca é uma boa ideia, né? E tanto que a empresa, acho que todas as empresas têm que fornecer os meios de comunicação e não fugir daqueles meios de comunicação da empresa. Porque se o profissional, junto com seus amigos, fizerem um grupinho separado, aí Foge a responsabilidade da empresa ali. exatamente. Mas tem que tomar muito cuidado com isso. Assédio moral, assédio sexual. Você comentou de namoro. Nossa, determinada piadinha. Então, assim, acho bom até a empresa fazer campanhas de esclarecimento. Não pode, não faz isso. Isso pode ter consequências jurídicas, porque por mais que aparentemente é inofensivo, a gente não sabe como que o receptor daquela mensagem tá se sentindo. Não, e aí vocês têm que analisar isso. A quantidade de reflexos que dá de problema numa empresa se não for bem gerida, se não tiver gestão de pessoas. Inclusive, tem uma coisa assim que eu acho que um dos grandes problemas que uma empresa pode enfrentar pela falta de gestão de pessoas em todos esses aspectos que você falou, no pessoal, no time, tipo, tá desenvolvendo bem, não tá, como tá o produto, tá saindo, é que se essa empresa está com problema nesses setores, ela provavelmente vai ter um problema de direito do consumidor. Ou vai chegar na casa do cliente o produto errado, Vai entregar errado, alguma coisa assim. Alguma coisa vai dar problema. Volta na fala do presidente do banco, né, da questão da qualidade, né, profissional. Felicidade. Felicidade ali, né, a qualidade do trabalho. Tem um reflexo direto na felicidade da pessoa. Então tem até uma música que fala, né, o que é felicidade, né? Natural é ter um trabalho, um salário, um emprego. Nome confiável, respeito na praça. Mas afinal, o que é felicidade? É sossego. Então, às vezes o cara tá sossegado, ele tem tranquilidade para trabalhar, o gerente dele confia nele, o time confia, o cara flui. Essa questão da confiança também é outro ponto importantíssimo. Autonomia, né? A pessoa tem que ter autonomia para fazer seu trabalho, tem que ter autonomia para dar sugestões, tem que ter dar autonomia para conduzir do jeito que ele quer. Então, a questão da autonomia também é algo que sempre pega. E saber ali onde é o limite, né? Você não pode exceder daquilo, senão você pode acabar também extrapolando ou ferindo alguma norma, algum processo do banco, ou de qualquer empresa, né? Aqui eu estou dando um exemplo do banco. Mas a questão da autonomia, se é muito engessado, se sempre tem que passar por um crivo de uma pessoa, eu acho que isso é uma questão que desmotiva às vezes as pessoas. E às vezes a falta de autonomia engessa o projeto, você não consegue entregar, você já pode ter problema com o consumidor aí. Então... Sempre acaba no consumidor. A empresa que não funciona bem, o consumidor paga o pato. Então, né? assim, olha as coisas que a gente consegue extrair, né? Direito de trabalho, contratual, consumidor, né? Então o direito ele tá no mundo, né? Não tem como fugir do direito, não. Mas aqui, acho que tá caminhando pro nosso final já, Camila, né, Túlio? Parece que nós começamos agora. 5 minutinhos de papo. Nós começamos agora, então, né, agradecer muito o Túlio aí pela presença, disponibilidade, colaborou demais e contribuiu demais para o nosso episódio. Mas aqui, Túlio, queria colocar você numa berlinda agora. A nossa perguntinha final vai ficar caracterizado como a nossa marca final aqui do podcast. Do ponto de vista pessoal, profissional, se fosse para você começar agora, o que você não faria e o que você faria de novo? Pergunta difícil. Se fosse começar agora, eu acho que... Difícil, mas eu acho que talvez arriscaria mais. No que, por exemplo? Talvez me jogasse mesmo mais pro lado do empreendedorismo, ou a migração de área eu fizesse acontecer mais rápido, porque desde o início, quando eu estava na faculdade ainda, eu fiz um curso que me já chamou a atenção dessa área de gestão do projeto, gestão de pessoas. Então, mas eu fui aos poucos.
E também acho que eu não fiz errado em aos poucos. Eu acho que todo mundo tem seu tempo, a gente não pode pular etapas, ultrapassar barreiras. Aí traz problemas para você mesmo, você vai ficar sobrecarregado, você pode ter um burnout, você pode trair coisas que não são legais, sabe? Então, tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Acredito que poderia ter arriscado em alguns casos, poderia ter sido conservador, poderia. Não me arrependo da jornada que fiz até hoje, mas se fosse para começar do zero, eu acho que hoje eu arriscaria mais. E o que você faria de novo? Não fiz. Isso aqui que eu fiz deu muito certo, eu faria igualzinho. Então, eu sou uma pessoa que sou um pouco inquieto. Então, eu gosto do desafio, eu gosto de ser desafiado. E quando eu sinto que isso não está acontecendo, que eu estou entrando numa zona de conforto, eu procuro mudança. Então, isso é uma coisa que eu faria novamente. Sempre sair da zona de conforto. Isso é legal. Sai, ó. Olha... e olha assim, né? Gestão de carreira, né? Olha que interessante. Conceitos interessantes ali, né? De um cara que saiu da TI, tá numa gestão de pessoas. Então, não necessariamente, às vezes você fez o curso A, né? Você vai ter que morrer fazendo uau o resto da vida, né? Então, assim, a gente acho que também a capacidade do humano de se adaptar às novas tendências, né? Se adaptar àquela situação é importante, né? Então, esse recado, esse bate-papo do Túlio aqui hoje é importante para você também que está pensando na sua carreira, o que eu faço, o que eu não faço, aonde que eu tô, aonde que eu vou chegar, né? Então, é muito importante. O nosso papo aqui é de direito, mas é de carreira, é de inovação, né? É para você o nosso papo aqui. E assim, ó, para o advogado que está assistindo, hoje você teve uma amostra de como que, em qualquer profissão, o Túlio veio hoje falar sobre gestão de pessoas. Vocês viram como que a falta da gestão de pessoas causa vários reflexos jurídicos. Então, assim, dá para você sempre estar extraindo alguma coisa, extraindo conhecimento. Né? Às vezes, né, o advogado que está nos assistindo aí, lá na introdução do vídeo, fala, gestão de pessoas, mas o que isso tem a ver com direito? Às vezes o cara vai pensar assim, não, meu Deus, esses caras estão perdidos aí, mas olha o tanto de impacto que tem na seara trabalhista, contratual, consumidor, relações humanas, não tem jeito, o direito tá aí. Sempre está presente. Sempre está presente, é isso aí. Exatamente. Então, Túlio, muito obrigado. Pessoal, nós estamos chegando no fim. Infelizmente, né, o nosso papo aqui tá gostoso demais. Mas, Túlio, seja bem-vindo. Retorne sempre à Elege, sua casa. Obrigado por contribuir conosco aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Uma responsabilidade imensa estar aqui, né? Pela primeira vez, o primeiro convidado. É isso aí. Mas falando de um assunto dentro da minha área, dentro do meu dia a dia. E vocês puxando pro direito, né? Acho que foi tranquilo. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos. Valeu. Muito obrigada. E conheça nosso site, siga nosso canal, conheça as nossas redes sociais e toda semana estaremos aqui com o nosso Café Elege trazendo muita informação para você, né, Jefferson? Fiquem atentos aí que novidades sempre tem. Tá certo? Pessoal, um abraço, obrigado, tchau, tchau. Tchau.